Graça e paz, irmãos, amém? Graça e paz você também que vai assistir depois pela internet, você que está aí recebendo o sinal, amigo do pastor Giovanni. A gente começou nosso curso ontem falando sobre a história de grandes evangelistas, depois nós vimos com Paulo César o que é evangelismo, e hoje o tema da nossa primeira aula, que eu vou procurar não me estender muito, porque eu lembro que quando eu era estudante, a gente não queria saber estudar na sexta nem no sábado. Porque a gente queria fazer outras coisas na sexta e no sábado. Então eu me programei assim para falar no máximo 1h10, porque como o Rildo tem um pouquinho mais de coisa para falar, tá bom, pastor? É brincadeira. Eu prometi para mim que eu ia tentar fazer no máximo 35 minutos, para a gente não ficar uma coisa cansativa, mas proveitosa para todo mundo, amém? O que a gente vai falar hoje, nessa primeira parte, fala-se da importância de ganhar almas. Quando a gente fala sobre evangelismo, muitas vezes a gente pensa assim: bom, eu oro e Deus faz. E está ótimo. É assim que tem que acontecer. Porque quando a gente olha para Deus e vê Ele dessa forma, a gente está vendo Ele como um mensageiro, um entregador de recados. E quem que manda recado? É eu. E Deus vai lá e entrega. Mas é assim que tem que funcionar? É o inverso. Quem tem que entregar a mensagem é eu e você. Deus dá a mensagem e eu vou até a pessoa e entrego a mensagem. Eu tenho que ser o mensageiro, você tem que ser o mensageiro. Porque a gente esquece que Deus, na verdade, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Se a gente fosse classificar como a gente fala no meio empresarial, Ele é o gerente geral da empresa. Ele é o diretor geral, Ele é o presidente. E quando a gente está numa empresa e o presidente dá uma ordem, o presidente passa uma mensagem, quem que vai e faz o serviço? Os seus funcionários, se a gente for olhar pelo lado empresarial. E dentro da igreja, não é diferente. Nós temos o nosso Senhor, o Senhor absoluto, e eu e você somos esses funcionários, vamos colocar assim para ficar mais claro o entendimento. Mas claro que a gente não deve fazer isso esperando algo em troca. Como a gente trabalha e recebe o salário no começo do mês. A gente tem que fazer isso, na verdade, esperando somente pela salvação daquela vida por quem a gente vai falar de Cristo. Por aquela alma perdida que a gente foi lá e apresentou a vida de Cristo, a gente apresentou a remissão dos pecados a Ele e Ele se converteu. Quando a gente entende isso, as coisas começam a se encaixar. E aí a gente pode olhar para a vida desses grandes evangelistas, como a gente viu ontem. E ainda faltou, acho que 4 ou 5 para a gente terminar de ver. Que nosso tempo já estava curto, não deu para ver todos. Mas até o ponto onde o pastor Giovanni apresentou, quem que fez o serviço? Quem foi lá que se esforçou? Quem foi que andou 250 mil quilômetros a cavalo? Foi Deus? Não. Foi o homem. Deus deu a mensagem. Ele pegou e ele passou de porta em porta, falando sobre a salvação de Cristo. Esse homem, ou essa mulher lá no passado, que um dia foi evangelista, eu creio que no dia do juízo, no dia em que Jesus chamar todos, desses, não vai ter como falar assim: poxa, você teve tanto tempo e não fez nada. Eu acho que para eles vai ser falar assim: você teve pouco tempo para fazer tudo o que você precisava. E você ainda ficou coisa para trás para fazer, porque o tempo para eles foi encurtado, vamos falar dessa forma. Porque o que a gente mais reclama hoje é o quê? Que nós não temos tempo. Ah, não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. E aí a gente vê que o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Quando vê 31 de dezembro, poxa, passou o tempo. Porque a gente só para pensar no dia 31 de dezembro. Quando na verdade a gente tinha que parar para pensar todos os nossos dias. Não só no dia 31 de dezembro. A gente devia parar hoje é dia 25 de fevereiro. O que foi que eu fiz até agora? O que eu fiz até o dia 25 de fevereiro? Quantas vidas eu apresentei Jesus? Para quantos eu trouxe a salvação?
Para quantos olharam no meu rosto e falaram assim, olha, eu vejo Cristo no seu rosto. Eu vejo Jesus nas suas atitudes, no seu amor pelas pessoas. Mas a gente parece que fica com receio de abrir o coração. Tem alguns pontos. Criminalidade, violência e tantas outras coisas, a gente fala, eu não vou falar com esse aqui, porque vai que eu falo com ele e ele me rouba, ou ele vem aqui e me dá uma punhalada pelas costas. Mas se a gente ficar pensando nisso, a gente vai ter que ser aquele crente que se habituou a assistir culto dentro de casa, sentado na frente da televisão, ou do computador, ou do celular, e achar que está tudo bem. Que ele está fazendo a parte dele quando ele envia um link pelo WhatsApp. Jesus te ama. Opa, já fiz a minha missão do dia, já mandei lá no grupo da igreja, já mandei no grupo do colégio, já mandei no grupo do trabalho, que Jesus ama as pessoas. Quem lê, leu. Eu coloquei. Mas será que é isso que Cristo, será que é isso que Deus quer de mim, de você? Quando a gente entender realmente a importância de ganhar almas, a gente vai parar de olhar e pensar assim, bom, eu fiz o essencial, eu enviei minha mensagem de manhãzinha, 6 horas da manhã, enviei lá, Jesus te ama, pronto. Agora não preciso fazer mais nada o restante do dia, porque eu já fiz a minha parte de evangelismo. Não que enviar uma mensagem não seja uma atitude de evangelizar, mas a gente não pode ficar restrito a isso. Essa semana ainda vi um vídeo de um homem numa conferência para líderes, ele falou assim, que quando a mulher dele chegava e falou assim, meu amor, você pode lavar a louça para mim? Aí ele olhava bem na cara dela e falava assim, se eu não lavar, é motivo de divórcio? Ela não. Então beleza, não vou lavar. Meu amor, dobra essas roupas aqui e ele, se eu não dobrar, você vai se separar de mim? Não, meu amor, não vou me separar. Então não vou fazer. E aí todo mundo riu. Mas ele pegou e falou assim, enquanto nós estamos fazendo isso com o nosso cônjuge, nós nos esquecemos que nós estamos fazendo isso com Deus, todos os dias. Deus, se eu falar isso aqui, beleza, tá bom para o senhor? O senhor falou que se der um copo de água, o senhor está, quem der um copo de água, tá falando ali com Cristo, está atendendo Jesus? Um copo de água? Não é só um copo de água, porque seria muito fácil. Eu ia sair distribuindo copinhos de água aí pela rua. Falar, Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama. Ó, estou entregando um copo de água. Mas o evangelismo vai muito além do que isso. Vai muito além de um simples copo de água. O evangelismo vai na entrega do copo de água, mas vai além quando você vai conversar com essas pessoas para entender o real significado da vida delas e o quanto elas estão precisando de Jesus. Porque enquanto eu estou feliz, enquanto eu estou no conforto da minha casa, eu estou no conforto da igreja que eu participo, e está tudo bem, eu esqueço dos outros. E a gente não pode ter essa ilusão de que, bom, eu estou arrumadinho, bonitinho, sentado, estou indo na igreja, e as coisas estão caminhando. O pastor ora lá na frente, de vez em quando ele manda umas mensagens no grupo, e está ótimo. Qual que foi a mensagem de Jesus? Ide pelo mundo e fazei discípulos. E esse fazer discípulos entra o evangelismo. Porque não há como não fazer um discípulo se você não evangelizar. E a gente não pode fugir dessa regra básica que tem dentro da Bíblia. O nosso id não pode ser simplesmente por causa de uma mensagem que eu fiz no dia, ou na semana, ou talvez no mês. A minha cota está preenchida. Dei um check lá, ó, fiz a mensagem hoje. Vai muito além disso. Na próxima aula que vocês vão ter após o intervalo, o pastor Hildo vai passar algumas técnicas e vai fechar daí com o que a gente está falando hoje. Você é a igreja, o qual é o corpo de Cristo em sua cidade. E eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês podem apontar uma única coisa que Jesus tem condição de fazer aqui em Umuarama, sem um corpo por meio do qual ele possa operar? Não tem. Porque ele precisa de mim e precisa de você. Assim como 2000 anos atrás,
mais de 2000 anos atrás, quem fazia a missão? Era Jesus. Era aquele corpo ali, aquele homem que nasceu de uma mulher virgem, cresceu, e lá por volta dos seus 30 anos, começou o seu ministério e começou a falar para todos sobre a salvação, sobre o reino de Deus que se aproximava. Assim como João Batista, que foi lá para o deserto e vivia uma vida totalmente desregada de todo luxo, e usava o seu corpo para falar do amor de Deus, para falar para os pecadores: se arrependam, porque o reino de Deus é chegado. E os 12 discípulos que andaram com Jesus, e os outros discípulos que aprenderam com esses discípulos que andaram com Jesus e continuaram. E Jesus não parou ali, porque numa bela noite, vamos colocar uma bela noite, porque eu sei que foi uma noite triste, porque era a noite da crucificação, mas ele orou por mim e por você. Pai, eu oro por todos e por aqueles ainda que virão. E esses ainda que virão estão sentados aqui hoje nessa igreja. Ele já orou por mim e por você. Por que é que nós ainda não nos manifestamos para manifestar a glória de Deus nessa cidade? Ou talvez vamos encurtar um pouquinho mais, para manifestar a glória de Deus dentro da nossa casa, com os nossos familiares mais próximos, que talvez não conheçam Jesus ou só ouçam falar de Jesus. Cristo ministra por meio do seu corpo hoje, da mesma forma que ele ministrou por meio de um corpo há mais de 2000 anos. E quantas vezes nós ouvimos dizer que Deus podia ter enviado anjos para pregar o evangelho? Contudo, ele ordenou que os seres humanos o fizessem. E aí outra pergunta para você agora, para você anotar no seu coração, além das anotações que você está fazendo. Você está pronto para ganhar almas para Jesus? Guarde isso no seu coração, vá refletindo sobre essa pergunta, e após a minha parte aqui, o pastor Rildo vier fazer, você vai ter a sua resposta. Você vai ter a resposta para você entregar para Jesus. O ministério de Cristo aqui em Moarama, ele está limitado a você. Ele anseia falar às almas sobre salvação, a fim de convencê-las dos seus pecados e do Evangelho. Esta é a obra do Espírito Santo. Mas ela está em você. Então não pense assim: mas aquele lá, eu já vi gente pregando para ele, não resolve. Não é você que vai convencê-lo do pecado, é o Espírito Santo. Você vai fazer a sua parte de falar sobre Jesus. A gente não pode pensar assim: não, eu vou chegar, vou pegar no ombro desse aqui, mas eu vou chacoalhar tanto, que eu vou renovar a mente dele no chacoalho. Eu vou fazer o que está escrito lá em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas eu vou renovar ele aqui no chacoalho. Eu vou chacoalhar tanto que tudo aquilo de ruim que está na mente dele não vai aguentar, vai sair nesse chacoalhão. Não é dessa forma. Quanto mais eu chacoalho uma pessoa, mais ela se afasta de mim. Mas quanto mais eu amo essa pessoa, assim como Jesus amou os pecadores, e Ele ama ainda hoje, isso aproxima essas pessoas. Aproxima de mim e aproxima de Cristo. Os homens jamais verão a Deus, exceto quando eles o virem em você. Anote isso. Os homens jamais verão a Deus, exceto quando eles o virem em você. A gente não vai ver Jesus numa parede, numa imagem, num reflexo do vidro, porque manchou e opa, temos ali a visão de Jesus. Vamos agora fazer ali uma oração para aquele espelho, para aquele vidro. Se fosse assim, seria muito fácil. E hoje, com tanta tecnologia, eu pegava lá uma máquina e fazia certinho num vidro e falava: apareceu aqui a imagem de Cristo. É isso. Não. A imagem que os homens e as mulheres precisam ver é o seu rosto, resplandecendo a glória de Deus. E não há outra forma de fazer isso, a não ser você se aproximar de Cristo. É você se aproximando de Cristo que as pessoas conseguem ver o rosto de Cristo em você.
Os pecadores jamais serão visitados por nosso Senhor se você não falar em seu nome. Porque senão, gente, seria muito fácil. Aquele que está lá se drogando, aquele que está lá se prostituindo, aquele que está cometendo um crime, Deus tem o poder de aparecer para ele a hora que ele quiser. Seria muito fácil. Puf, aparecia. E aí eu poderia ficar sentado na minha casa. Deus já fez o serviço. Mas Deus quer que eu e você nos levantemos e vamos até essas pessoas. Mas, Rafael, eu sou muito falho. Sim. Mas quanto mais você busca a Deus, as suas falhas vão sendo apagadas. Quanto mais você busca a Deus, mais a glória dele entra no seu coração e irradia pelo seu rosto. E isso faz com que as pessoas vejam Cristo em você. Então não tenha medo de falar para alguém sobre Cristo, pensando assim, e o que ele vai pensar de mim, porque eu tive uma vida tão quebrada. Não, não se preocupe com isso. Se importe muito mais em ganhar aquela vida para Jesus, do que o que ele vai pensar sobre você ou do seu passado. A gente se preocupa muito com isso, e é por isso que tantos hoje fazem piadinhas da igreja. Mas igreja não é uma denominação, igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo sou eu e é você. A gente não pode falar que só vai entrar no céu quem for na casa da rocha, é da Assembleia, é da Batista, da Presbiteriana, ou seja, qual for a denominação que exista no Brasil ou no mundo. Não é dessa forma. O que as pessoas querem, elas querem ver a Jesus. E a gente tem que mostrar esse Jesus para todas essas pessoas que estão ansiando, e elas estão ali pelas ruas necessitadas. Elas estão ansiando por alguém poder chegar para ela e falar assim, e aí? Como que é esse negócio? Eu dou aula para alunos até 14 anos e eu vejo que muitos deles, poxa vida, eles têm uma carência e aí eles tomam certas atitudes para chamar a atenção do pai, da mãe, dos professores, mas eu me coloco no lugar deles e falo assim, poxa vida, eles fazem isso para chamar a atenção, mas é porque eles não têm uma referência. Eles não têm alguém que um dia chegou e falou para eles de forma carinhosa, Jesus te ama. Eu tenho alguns que debocham do evangelho. Tem alguns que falam assim, não vamos falar nada não, porque o professor é crente. Vamos segurar aqui, porque o professor é crente. O dia que eu falo alguma coisa que geralmente crente não fala, eles falam, nossa, o senhor também fala isso? Eu falei, sim, eu falo. Mas o que eu falei não está ferindo o coração de Deus. E aí, nesses pontos, a gente vai conseguindo fazer com que eles entendam que a igreja não é aquilo que a mídia projetou um dia, que só tem gente sem vergonha, safada, drogado, perdido, que rouba, que só tem pastor que passa a mão no dízimo e vai embora. Não, a igreja não é isso. Porque se a gente for olhar para essas situações, até nós vamos sair das igrejas. Mas a gente não tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para Cristo. E aí Cristo sim é a verdadeira luz. A gente não tem que se apegar, nossa, olha como esse pastor fala bonito, olha essa mulher de Deus como ela ora. Mas lá dentro do nosso coração, no primeiro vacilo, aí ó, falava de Deus, mas olha o que fez. E aí parece que a pessoa não entende que a pessoa que estava ali falando pode se arrepender e fazer muito mais do que já estava fazendo antes. Por isso que a gente não deve se apegar aos erros dos outros, mas a gente tem que se apegar ao amor de Cristo. Porque com isso a gente vai conseguindo entender realmente a importância de ganhar almas. E aí tem um tópico aqui que chama mecânica ou dinâmica. Você pode decorar a mecânica, porém, a dinâmica de conquistar almas deve nascer em você. É uma operação espiritual. Então você pode vir aqui à igreja e falar bonitinho, copiado, igual um papagaio, igual o pastor Hildo, igual o pastor Gil falou aqui em cima. E aí você sai falando para todo mundo. Mas será que vai ter o mesmo efeito? Será que é isso que Deus quer de mim e de você? Não. Deus ele quer que a gente venha, que a gente aprenda sobre a palavra dele, que a gente aprenda com os pastores. E aí a gente vai para a rua, a gente vai para o nosso trabalho, para o nosso colégio, para a nossa casa. E ali o Espírito Santo vai começar a agir e vai fazer com que a gente fale nos momentos certos.
Ontem você viu quando o Paulo César aqui falou que o pastor ia visitar o avô dele, e o avô falou assim, mas mais um que vai falar desse jeito. Não, só vim tomar um café com o senhor. Aquele homem teve sabedoria, porque se ele não tivesse sabedoria, ele já tinha sido mandado embora naquele mesmo instante. Não, vai embora, porque você é mais um que está falando de Cristo aqui, mas com a sabedoria que o Espírito Santo foi ministrando no coração dele, ele usou uma técnica ali para alcançar o coração daquele homem. Uma vez eu vi que uma mulher, Helena, como que é o nome daquela pastora japonesa? Neuza Choca, esse aí mesmo. Ela foi orar numa praia que tinha muita criminalidade, assassinato, violência. E Deus instruiu ela a ungir aquela praia. Ela fez isso de acordo com a orientação de Deus. E aí aconteceu o quê? Cessou. Não teve mais criminalidade, não teve mais violência, não teve mais assassinato. A praia ficou limpa, espiritualmente falando. Aí um homem viu aquilo e falou, opa, a praia aqui perto de casa também é uma violência lascada. Aquele homem pegou só a mecânica. Ele foi lá e comprou um tambor. O tambor dá quantos litros? 200? 200 litros de óleo. Imagina o que ele fez. Colocou no carrinho e foi despejando óleo na praia toda. Aí a polícia ambiental veio, prendeu ele, atuou ele, deu uma multa lascada para ele e não aconteceu nada. Porque naquele momento ele só usou uma mecânica que ele tinha visto que tinha dado certo. Mas para aquele lugar, para aquele momento, com aquele homem não era o que Deus queria. Quando a gente vê a história de Eliseu na Bíblia, de Elias, que ele fez tantas coisas, tantos milagres ali, operou. Ah, a água aqui está muito amarga. Ele foi lá e pegou sal e jogou na nascente, a água se tornou boa. Ah, então beleza, eu vou pegar uns 30 quilos de sal, vou ali no lago municipal, vou jogar, porque na Bíblia ele jogou sal na água e a água ficou boa. Então eu vou jogar água lá, vai purificar a água. A mecânica foi lá com a dinâmica que precisava para aquele momento. Mas será que esse lago precisa se jogar sal para limpar e purificar para beber? É isso que Deus quer para a minha vida naquele momento? Não. Por isso, aprenda como fazer a parte mecânica, mas não se esqueça que a dinâmica é diferente para cada um de nós, porque quem opera nas nossas vidas é o Espírito Santo. Então não adianta a gente querer ser copião do pastor, da pastora, do obreiro, da obreira, falar igual, se vestir igual. Eu lembro que eu até brinquei com o pastor quando a gente começou aqui. Eu falei, pastor, a gente vai ter que se vestir igualzinho o senhor, falar igualzinho o senhor. Ele falou, não, cada um vai ter a sua personalidade. Ainda que a gente se veste um pouco parecido, né, pastor Hildo? Geralmente a gente chega aqui, tá os 4 de azul. Mas foi pura coincidência ali, ou como falava um colega nosso, uma cristocidência. É influência. Porque Deus, Ele quer a nossa personalidade para operar os milagres que Ele tem na vida de cada um. Você se tornou testemunha de Cristo, bem como o seu corpo, a sua igreja, a sua voz e o pulsar do seu coração. E nisso tudo, o seu corpo se tornou o templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar desse templo, porque Cristo não está em paredes luxuosas, Ele não está em construções gigantescas. Ele está aqui, Ele está aí, porque nós somos o templo de Cristo. Eu fui fazer uma viagem agora em fevereiro, e aí eu conheci as igrejas que eu sempre tinha vontade de conhecer, porque eu via de televisão, aquelas que têm os altares assim, todos revestidos de ouro. E aí eu fiquei olhando aquilo lá, um altar de 30 metros de altura, todo revestido de ouro, todo talhado à mão, madeira, e aí todo revestido de ouro. O Rildo conhece bastante, porque lá na Bahia tem essas igrejas. E aí eu fiquei olhando aquilo lá, eu fiquei imaginando, falei, olha só que magnífico. Mas sabe quando você olha algo, mas você não sente a presença de Deus? Não tem ali a presença de Deus, porque como que eu posso falar Deus está nesse ouro revestido, nessa madeira revestida de ouro? Deus está aqui. E aí eu fico imaginando lá naquela época, quando eles construíram a igreja, que o padre ainda fazia a missa em latim, como o pastor Gil falou ontem, e de costas. Eu tive um professor de história que ele falava assim, ó, na época que eu era coroinha, os padres rezavam as missas em latim e de costa para quem estava sentado. Isso na década de 50, década de 60.
E aí, pastor, o senhor falou assim, acho que não tem nenhum país no mundo que fala latim. Eu fui pesquisar depois. O Vaticano fala. É a língua oficial e eles falam, mas daí um latim moderno. Assim como tem o hebraico antigo e o hebraico moderno, mas ainda lá se fala o latim, um pouco mais moderno. Agora pensa só, a gente falar numa língua que o povo não entende. Eu fico lá só para fazer um rito. Eu não sou conquistado por aquilo. E quando eu dou aula para os meus alunos no colégio, eu sempre uso o exemplo do Papa João Paulo II. E talvez você possa falar, mas Rafa, ele é católico, você vai usar ele como exemplo? Eu vou usar um exemplo dele que é primordial para a minha vida e para a sua vida, e vocês vão entender depois quando o pastor Rio trouxer as técnicas e as dicas. O Papa João Paulo II, ele foi um dos papas mais simpáticos que houve na história da Igreja Católica. E um dos papas mais queridos, tanto que ele era chamado Papa Pop, porque ele conseguiu atrair uma grande juventude. Mas sabe uma coisa que tem nele muito forte, uma característica que fez com que ele arrebanhasse milhões e centenas de milhões de pessoas para ele? Ele falava a língua de cada um daqueles que iam ouvir ele. Assim, quando ele veio no Brasil, acho que foi em 1982, ele veio e beijou o chão, isso conquista, mas quando ele foi falar lá no Maracanã, para aquele monte de gente que estava ouvindo, ele não falou em polonês, que era a língua original dele, ele não falou em italiano, ele não falou em latim, ele falou em português. Ele falou a língua daquele povo que naquele momento precisava ouvir uma mensagem de esperança. Sabe por quê? Porque ele se preparou para aquilo. Por isso que você está aqui hoje, para se preparar para aquilo que você tem que fazer. Então pense que daí você vai usar uma mecânica. Eu vou falar retinho e para todo mundo, como o pastor falou lá no culto. Não. Porque muitas vezes, aquele que está precisando ouvir a Cristo, ele não vai entender dessa forma, mas ele vai entender na linguagem que ele está habituado. E talvez seja a linguagem que a gente não usa aqui no púlpito. Talvez seja a linguagem que você não usa dentro da sua casa, não é a linguagem que você usa no seu trabalho ou nos estudos. Por isso que a gente tem que entender a linguagem do outro, para a gente alcançar essa vida. O seu corpo é o corpo de Cristo e ele só pode testemunhar e ministrar por seu intermédio. E não é de se admirar que o mundo esteja indo para o inferno. Não é à toa que o comunismo ridiculariza o cristianismo. E essa é a razão, uma das razões pela qual os judeus rejeitam o cristianismo. Os seus líderes leem o Novo Testamento. Eles sabem que Jesus era judeu, como viveu e a maneira pela qual instruiu seus discípulos a viverem. Eles sabem quão diferente, quão egoisticamente os cristãos vivem hoje em relação à vontade de Cristo. Eles sabem de tudo. E eles sabem muito bem como que os cristãos são egoístas. Porque se você for observar, a grande maioria dos cristãos, eles são egoístas. Eu já fui egoísta sendo cristão. De pensar que aquilo era só para mim. E quando eu penso que Cristo é só para mim, eu estou sendo egoísta e eu estou impossibilitando que o outro alcance a salvação também. A gente não pode mais ter esse pensamento de que Cristo é só para mim. Eu sou o filhinho amado de Deus. Você é o filho amado de Deus, mas você não é o filho mimado de Deus, porque Deus não tem filhos mimados. Ele tem filhos amados. Ele tem filhas amadas. Porque geralmente o filho único ou o caçula que são os mais mimados. Eu ouço muito isso, porque eu sou o caçula lá em casa. Mas eu sempre bato o pé que eu falo assim, eu fui mimado, mas eu não sou mimado. E há uma grande diferença nisso. Por isso, não seja o filho mimado de Cristo, o filho mimado de Deus. Não seja o caçulinha que fala assim, é só para mim, pronto, acabou. Seja o filho amado de Deus e tenha no seu coração o entendimento de que você precisa passar isso adiante. Que você precisa passar esse amor de Deus para todos. Cristo jamais mudou e Ele deseja fazer o mesmo hoje. E Ele trabalha em você, tanto em relação ao querer, quanto ao fazer a sua boa vontade. Cristo ministra por seu intermédio e sem o seu corpo, que somos nós, para que Ele possa se expressar,
ele permanecerá longe dos perdidos. Enquanto eu e você não se manifestar, Jesus vai estar longe dos perdidos, dos pecadores. Jenny Edward, no seu livro Assim uma Igreja Conquista Almas, disse: nós tentamos evangelizar o mundo, evangelizando o edifício da igreja. Cada sala, cada banco é a área mais evangelizada da terra. Aqui é fácil a gente evangelizar. Aqui é fácil falar: paz do Senhor, irmão, eu te amo, você é maravilhoso, você é especial. Mas quão difícil é fazer o mesmo para quem está lá fora. E não precisa levantar a mão, mas quem aqui já sentiu vontade? E eu vou falar que eu já tive. Tomara que se lasque. Poxa vida. Hoje eu me arrependo amargamente de um dia ter tido esse pensamento no meu coração. Tomara que se lasca só para aprender mesmo. Sabe? Olha o quanto eu fiz para distanciar essa pessoa de Cristo. Ah, mas eu não abri a boca, eu só pensei e senti no coração. Você não abriu a boca, mas a tua atitude e o teu rosto talvez tenha mostrado para aquela pessoa que ela sentiu assim: nossa, ele está desejando que eu me lasque. E não é isso. Cristo não quer isso. De maneira pela qual trabalhamos nisso, daria para pensar que os edifícios necessitassem de conversão. E trabalhamos como se todas as pessoas perdidas do mundo estivessem aqui dentro. O único problema é que os pecadores, os não convertidos, eles não estão e nunca estarão aqui enquanto a gente não abrir a nossa boca para falar que eles precisam de Cristo. Se você não nasceu num berço cristão, como a gente costuma falar, você está aqui hoje porque alguém abriu a boca e falou de Jesus para você. Alguém foi lá e apresentou esse Jesus maravilhoso que nós servimos hoje. Alguém foi lá e falou: você precisa de Cristo. A sua vida ela está assim, indo para o fundo do poço. Você está cavando mais porque você não está olhando para Jesus. E enquanto você não olhar para Jesus, você não vai sair desse poço. Mas um dia alguém falou isso para você. Pode ter sido seu pai, tua mãe, alguém que você viu na rua, alguém que foi no colégio, alguém que entregou o Novo Testamento, como os gideões entregam nos colégios, ou você viu a Bíblia ali e começou a ler, porque alguém deixou ali também para você ler. Então, por que a gente pensa que vai ser diferente conosco? Não, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. O evangelismo é pessoal e é o único meio de alcançar todos. Evangelismo em massa somente alcança aqueles que vão às cruzadas. Eu vou evangelizar um monte o dia que eu for para a África e eu vou falar para 5.000 pessoas. Ótimo, que Deus te abençoe, que você tenha esse chamado e que você vá. Mas não se esqueça que para falar para 5.000 pessoas, você tem que começar falando para uma pessoa. Ano passado eu fiz um curso e coloquei lá algumas coisas que eu desejo para a minha vida. E uma delas é estar ministrando um dia para 5.000 pessoas. Igual o ambiente que eu estava, tinha 5.000 pessoas fazendo esse curso. Quando eu olhei aquilo, eu visualizei eu, não naquele lugar, mas eu visualizei eu falando para 5.000 pessoas. E já tenho escrito ali qual vai ser a mensagem que eu vou ministrar naquele dia. Eu já deixei escrito e deixei uma data. Se vai acontecer naquela data, eu não sei, mas que vai acontecer, vai. Porque eu sei que quando eu chegar lá, eu vou olhar para trás e eu vou ver não 5.000 pessoas atrás, mas eu vou ver mais de 5.000, porque eu já falei um a um, me preparando para aquilo. 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no colégio, eu fui professor de ensino religioso. Eu não tinha o entendimento do que eu estava fazendo, eu só fui ter o entendimento uns 8 anos depois, de que desde o primeiro dia que eu comecei a dar aula de ensino religioso dentro do colégio, eu já estava ministrando para aquelas crianças. E esse dia eu parei e pensei assim: nossa, se eu fosse fazer uma conta na minha cabeça, para quantas pessoas eu já falei de Cristo, sem saber que eu estava falando? Porque muitas vezes eu estava ali preparando a aula e montava de forma mecânica, sem a dinâmica. Mecânico, eu vou falar assim, ponto, 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 acabou a aula, saí e vou para outra sala. O dia que eu entendi que eu estava ministrando sobre Cristo para aquelas crianças, aí eu falei: poxa vida, eu podia ter me preparado muito mais.
e eu teria alcançado muito mais essas crianças. Mas eu sei que aquilo que eu falei, o Espírito Santo foi operando no coração de cada uma. Ao ponto de dar um exemplo para vocês, uma criança de 6 anos, um dia a gente fez uma atividade, eles tinham que colocar assim, qual foi a história que você mais gostou? E aí a criança colocou assim, eu gostei quando o senhor contou a história de José, que eu falei, ministrei sobre perdão, eu dei aula sobre perdão, falando sobre a história de José e os irmãos. Eu estava precisando, uma criança de 6 anos, eu precisava perdoar alguém que tinha feito uma coisa muito feia comigo. Era um amiguinho dele, mas era algo muito feio para ele. E o Senhor falou que José perdoou os irmãos, mesmo depois de ele ter feito tudo aquilo. E eu aprendi naquele dia que se a gente não perdoar, a gente não agrada o coração de Deus. Uma criança de 6 anos, aquilo eu falei, poxa, se eu posso ensinar para uma criança de 6 anos, eu posso ensinar para um adulto. Então não pense agora, não, então eu tenho que virar professor de criança. Não, você não precisa virar professor de criança. Essa foi a minha experiência. Você precisa apenas abrir a sua boca e falar de Cristo. Você precisa apenas ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo haja sobre a sua vida, para que você possa levar a palavra de Deus a todos que precisam. A igreja não é um lugar para onde se deva levar os perdidos a fim de convertê-los. É um posto de batalha, de onde se enviam os cristãos para fora, para a peleja. Macedo disse assim, que é um autor: para o mundo, os médicos, os cientistas mais renomados, Pelé no futebol, Thomas Edison na invenção da lâmpada, Santos Dumont na invenção do avião e outros, foram pessoas sábias que se destacaram no cenário mundial. Não discordo disso, porém, na concepção divina, sábio é o que ganha almas. Abra comigo lá em Provérbios 11:30. Não sei se vai conseguir projetar ali. Provérbios 11:30. Tá? O fruto da retidão é a árvore da vida, e aqueles que conquista almas é sábio. Você quer ser sábio? Conquiste almas para Cristo. Ele disse, o fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. A gente não pode discordar que realmente Thomas Edison lutou lá mais de 100 vezes para fazer a lâmpada acender e não estourar. É admirável o que ele fez. Mas, esse homem, o Macedo, que escreveu esse livro, ele disse assim: Thomas Edison fez a lâmpada para iluminar a vida das pessoas. Porém, ele não conseguiu iluminar a alma dessas pessoas. Ele coloca também assim, Pelé levou milhões de brasileiros ao clímax das emoções com suas jogadas de mestre, mas não acrescentou nada no futuro da alma daqueles que na época o aclamaram rei do futebol. Pode assistir jogo de futebol? Pode gostar do Messi, do Cristiano Ronaldo, que são os que despontam hoje? Ótimo. Mas não coloque a sua esperança neles. Porque eles estão jogando bola, eles não estão apresentando Jesus para as pessoas. Talvez, mas ele levantou a camisa, estava escrito assim, Jesus te ama. Ótimo. Ali na TV, ótimo. Mas e fora do campo? Como que está a vida dessas pessoas? Será que eles estão fazendo aquilo só para ganhar mais destaque mundial, mais curtidas na rede social? A gente tem que olhar para o mestre dos mestres, para o rei dos reis, senhor dos senhores, que é Jesus. Ele colocou também assim, Santos Dumont inventou o avião, porém, nunca conseguiu levar uma alma a voar nas asas da fé, até chegar à presença de Deus. Nenhum ser humano consegue fazer o que nós fazemos, permitir sermos usados por Deus para tirar uma alma das garras sujas do diabo, expelindo demônio a demônio, como se fosse bicho de pé. Eu achei bem engraçado quando ele coloca bicho de pé. Porque é assim o ganhar almas. É uma por uma.
Quem já teve bicho de pé? É fácil tirar? Não. Ainda mais a mãe não estoura, porque se estourar vai dar mais bicho de pé. E vai tirando com cuidado, e dói, e vai. O dia que eu tive aquilo na unha, eu falei, o que que é isso? Eu cortei a unha bem cortada aí que eu fui entender que era um bicho de pé. Estava debaixo da unha. E eu achava que era sujeira. E eu passava e não saía, não saía. Aí eu falei, nossa, um bicho de pé. Aí minha mãe ainda falou assim, não estoura. Aí eu fui cortando a carne em volta da unha assim, no pé. Bem cuidadoso. E tirei. Demônio é demônio, é assim que a gente tem que fazer. Alma por alma, é assim que nós temos que fazer, para trazer para Cristo. Você é importante para Deus. E Deus quer usar a sua vida poderosamente. Para finalizar, abra comigo em Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Eu consegui fazer os 30 e poucos minutos. Romanos 8, 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Repita comigo. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Guardou aquela frase que eu fiz aquela pergunta que eu fiz no começo? Reflita sobre ela agora na hora do nosso intervalinho. Quando o pastor Rio trouxer a parte dele, coloque as respostas agora. Você está pronto para alcançar almas? E eu já vou te adiantar uma resposta. Uma delas. Você está mais do que preparado. O que você precisa fazer é abrir a sua boca. O que você precisa fazer é chegar até as pessoas e ter coragem de olhar nos olhos dela e falar que Jesus ama ela e que você vai apresentar a salvação. A técnica, a dinâmica, como vai acontecer, o Espírito Santo vai se encarregar de fazer naquele momento na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, finalizando essa primeira parte. E aí nós vamos ter ali 10 minutos para o nosso café e o pastor Hilda faz a parte final. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos nessa noite. Senhor Deus, porque o Senhor trouxe ao nosso entendimento, Pai, a importância de se ganhar almas. Podemos fazer, Deus, tudo aquilo que o homem possa fazer, que tem capacidade para fazer. Mas nada disso, Pai, é comparável ao alcançar uma alma para que ela seja salva, Senhor Deus, por Ti. Senhor Deus, por isso nessa noite eu clamo ao Senhor que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor ministre ainda nos nossos corações. Senhor Deus, e que acenda de novo, Pai, se isso apagou, Pai, uma chama, Deus, uma vontade, Senhor Deus, incessante de alcançar almas para o Senhor. Que nós não sejamos, Senhor Deus, filhos mimados, Senhor Deus, mas nós sejamos, Senhor Deus, filhos amados e que amam as pessoas, assim como o Senhor nos amou um dia e ama até hoje. Pai, que nós venhamos, Senhor Deus, a partir dessa noite, Pai, com a nossa boca, com o nosso coração, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, Senhor Deus, com o nosso corpo, apresentar a Jesus a todos aqueles que necessitam e trazer essas vidas, Senhor Deus, para estar rendidas aos teus pés, para que elas sejam salvas, Senhor Deus, para que elas não venham, Senhor Deus, a ser levadas para o inferno no dia do juízo, mas para que elas venham, Senhor Deus, a serem salvas e possam, Pai, assim como é o meu desejo, no dia que o Senhor voltar, o Senhor falar assim para mim: vem, meu filho, e entra comigo no paraíso, vem para o meu gozo. Esse é o meu desejo, Pai, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, Pai. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos tomar um cafezinho e comer uma bolacha, irmãos. Amém.